Um assunto que ainda não é comum no Brasil, religiões de matriz africana. A gente vai falar hoje aqui sobre a Umbanda, com o sacerdote de Umbanda, Vitor Arcoverde. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Muito feliz de você ter aceitado o meu convite, de estar Imagina. aqui. E é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Para começar, eu acho que a primeira pergunta seria: o que é um sacerdote de Umbanda? Eu falei certo? É sacerdote É de isso Umbanda? mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, sacerdote de Umbanda é aquele que foi iniciado nesse caminho da Umbanda, né? Passou pelos preceitos, pelas iniciações que são necessárias para a gente poder seguir esse caminho, né? Da mesma forma que um padre ele tem que passar por um aprendizado para entender como é que funciona a religião, aprender os sacramentos. Dentro da Umbanda é a mesma coisa. A gente tem que aprender, entender de onde vem a nossa tradição para a gente poder exercer esse papel e orientar as pessoas. Existe uma confusão, assim, eu tô dizendo eu como leiga, da Umbanda com o Candomblé. Tem similaridade? De fato, é normal essa confusão? Eu tô dizendo isso porque eu sei que ambas são de matriz africana e para mim mesmo ainda é confuso. Eu não sei diferenciar de Umbanda do Candomblé. Você consegue explicar essa diferença? Tá? Na verdade, assim, as duas religiões, elas bebem da mesma fonte, Aham. tá? O candomblé, ele é um culto de ancestral africanista, ou seja, eles pensam nos seus ancestrais de África, Sim. tá? Então, eles vão cultuar orixás, vão cultuar Inquice, vão cultuar Vodum. A Umbanda, não. A Umbanda, o foco da Umbanda são os ancestrais do Brasil. Então, nós temos os pretos velhos, os caboclos, né? Exu, Pombogira, são ancestrais dessa nossa terra brasileira. Entendi. Então, a Umbanda, ela é uma religião de matriz africana, mas é abrasileirada, posso dizer assim, Isso, porque os orixás, tudo que ela segue, são ancestrais nossos, brasileiros. Isso. isso, exatamente. E o Candomblé, então é 100% africano, aquilo que é cultuado, que se acredita. É isso? Sim, o candomblé ele vai beber da fonte do que os escravizados trouxeram de conhecimento do culto dos seus ancestrais. Aham. É aí que vai surgir o candomblé. A Umbanda, ela vai ter essa base brasileira, Entendi. tá? A brasileirada pela questão Isso, de serem ancestrais brasileiros. exatamente. Você consegue citar alguns que são comuns, assim, né? Ó, por exemplo, a Umbanda, ela nasce muito do culto, principalmente dos caboclos, dos indígenas brasileiros, Ah, que legal. né? Então ele vai trazer esse conhecimento das ervas, das pagelanças, das ervas de poder, das bebidas, do fumo, que são dos povos originários brasileiros. Que legal. E você falou essa questão de iniciação. E aí me trouxe assim, uma curiosidade. Como que funciona isso? Você é médium que fala ou é Isso. médium que fala? Então, como que o médium é desenvolvido? Você já sabia que era médium ou você passou por um processo de desenvolvimento? Conta pra gente um pouco de como que foi isso, assim, pra você. E como que é isso também na religião na Umbanda? Na verdade é o seguinte, nesse ponto, a gente tem a mesma compreensão daquilo que os kardecistas também têm. Todo mundo é médium, todo mundo tem essa potencialidade de ser médium. Alguns vão ter mais facilidades, outros menos. Agora, dentro da Umbanda, como é que é o processo? Você primeiro vai passar por essa primeira etapa de conhecer uma casa, conhecer um terreiro, ver se você gosta daquela tradição, porque a Umbanda ela não é algo igual em todo terreiro. Cada terreiro tem a sua tradição, tem os seus fundamentos, tem as suas regras. Então, existe uma frase do Alexandre Comino que ele fala, né? O Alexandre Comino ele é um sacerdote de Umbanda e ele também tem esse papel como um teólogo mesmo de Umbanda. Ele diz que cada terreiro é uma Umbanda. E ele tem razão. Porque, na verdade, não existe essa unificação de como o culto funciona em todos os terreiros. Mas, de modo geral, a pessoa vai passar por essa primeira etapa de escolher o terreiro. Depois, ela vai ficar nessa etapa de desenvolvimento mediúnico, onde ela vai começar a entender como é que funciona a mediunidade, vai começar a sentir as energias. E aí, sim,
essa etapa de desenvolvimento, para alguns é mais rápida, para outros demora muito mais tempo. Isso vai de cada um, né? Mas quando ela estiver pronta, aí sim ela passa, né, para os próximos passos iniciáticos. Então, algumas casas vão ter confirmação de ponto arriscado, outras casas vão ter outros tipos de confirmações. Isso vai variar de casa para casa, mas de modo geral o caminho é esse, até que ela, né, completada esse outro ciclo, ela possa realmente ter essa autorização para abrir terreiro, esse tipo de coisa, exercer esse papel de sacerdote. Entendi. Legal você ter falado isso. Quando a pessoa que é umbanda, como é que é? Umbandista? Umbandista. Umbandista. O Isso. umbandista, ele vai a casa ou terreiro? Ou para não ser correta, vai o terreiro Ou casa. ou casa? Ou Não tenda, muda nada. É a não mesma muda nada, coisa? é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, e aí ele escolhe aquilo, né? Ele escolhe qual terreiro ele vai, ou isso é intuitivo, uma coisa da mediunidade também, que ele sente que ali ele está confortável, ou de fato é uma escolha, assim, essa escolha é espiritual, porque a gente está falando de religião, então não tem como falar, né, de outra coisa que não seja espiritual. Essa escolha, ela é espiritual ou é uma escolha ali, assim, de familiar, não sei se tem essa tradição também na Umbanda, de pai para filho, de que isso fique em família, como é em outras religiões, muitas são assim, inclusive. Como que funciona isso dentro da Umbanda? Na verdade, eu falo que o ideal são as duas coisas. Porque religião é igual casamento. Você tem que ter a parte sentimental, de se sentir confortável, de querer aquilo, mas também tem que ser algo racional, intelectual, que você tenha consciência de que aquilo é bom para você. Não basta a gente querer agir só de coração e ter essa escolha só de coração. Também tem que ser uma escolha racional para que você possa fazer esse laço ser a longo prazo. Sim. Vitor, como é que funciona a questão do terreiro, do espaço físico? Você falou aí a gente falou de casa, falou de terreiro, de instalar. Como é que funciona essa questão de instalar um terreiro, né? São feitas, de fato, coisas no terreiro, não é só uma questão espiritual, pelo que eu entendi. Isso mesmo. Na verdade, assim, a gente tem que preparar o campo físico, porque como é que a Umbanda vai compreender isso? A Umbanda vai entender que não existe uma separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. É tudo uma coisa só. A diferença é que a matéria é energia condensada. Então, a gente precisa preparar esse espaço onde o terreiro vai funcionar para que os atendimentos possam correr da melhor forma possível, para que os médiuns que vão trabalhar, vão exercer a função naquele terreiro, tenham o menor desgaste também. Que legal. Então, precisa desse preparo. Energeticamente, o terreiro é preparado e também nessa questão física, porque é tudo. A Umbanda entende que é tudo uma coisa só. É tudo energia. É tudo energia. E então, essa preparação do terreiro, ela, inclusive, também ajuda o médium no trabalho que ele vai fazer ali. Sim. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente proteja aquele quadrado, aquele círculo, aquele local onde vai abrir aquele espaço, de modo a filtrar quais energias vão entrar e quais energias não vão entrar naquele espaço. Ah, que legal. Me fala uma coisa. Existe muito preconceito ainda com religiões de matriz africana no geral, né? De onde que você consegue, você percebe, obviamente, eu não sou da Umbanda, mas consigo perceber esse preconceito na fala de pessoas de outras religiões. Independente da religião, existe preconceito. E como que você percebe isso sendo um sacerdote e como que você lida com isso? Na verdade, Kellen, o que eu aprendi com o tempo? Tá? Primeiro que no Brasil, de forma geral, as discriminações, elas sempre são sutis. Elas sempre pegam, você sempre percebe nos pequenos detalhes essa questão da discriminação. Mas com o tempo eu fui aprendendo que as pessoas, elas têm essa discriminação por ignorância, por falta de conhecimento. Total, falta de conhecimento. Então, eu devo aprendi a lidar como dessa forma mesmo, da forma mais natural possível, entendendo que ela só tem esse pensamento por uma ignorância, por falta de conhecimento. E a partir do momento que ela obter esse conhecimento, isso vai acabar. Isso quebra, né? Exato. E você já lidou com uma situação que você teve, ou que você interviu, ou que você falou, olha, não é assim, ou que você sofreu um preconceito assim? Olha, vou te falar que graças a Deus, eu tive a sorte
de nunca passar por isso, né? Eu acho que assim, acho que por eu ser homem, não ser muito pequenininho, né? Isso acho que inibe Ajuda. um pouco as pessoas, mas já aconteceu de eu ficar sabendo depois, né? Sim. Comentários, né? Depois Sim, que maldosa, um comentário. mas assim, em loco, na minha frente, Não. não. Eu tô dizendo isso que você tá usando. Como é que chama isso? Isso, eu tô usando uma guia de caboclo. Uma guia de caboclo. Isso. Essa no seu braço também é uma guia? Isso, na verdade, isso aqui é um símbolo, tá? Nem todo mundo usa, não é toda tradição que usa, mas é uma ligação com a ancestralidade, tá? No caso, aqui, As cores têm padrão, representatividade? Sim, esse padrão de coral é um padrão ligado à questão de ancestralidade mesmo, Sim. tá? Né? Principalmente dessa questão indígena brasileira, né? Dos povos originários brasileiros. E ela não sai, tá? Isso aqui é um nó cego, ele é queimado a pontinha para não sair. Que é como se fosse uma aliança com a minha espiritualidade. Entendi. E acontece de arrebentar? Tem algum significado se arrebentar ou não? Via de regra, essa do braço não arrebenta. Tá? A de pescoço costuma arrebentar. Sim. E ela é feita para isso mesmo. Entendi. Tá? Ela é como se fosse um canalizador. Então, qualquer energia que seja muito nociva, que vá me prejudicar, que vá atingir meu corpo físico, ela fica na guia, ela se desfaz na guia. É um escudo. Exato. É um escudo, é um escudo que todo mundo que é da Umbanda utiliza. E como que funciona essa questão da seleção das cores? Eu já vi de cores diferentes, eu não sei nem se é Umbanda ou Candomblé, assim, por isso que eu falei que a gente, que talvez não tenha conhecimento, tem esse tipo de confusão. Já vi de cores diferentes. O que isso interfere? Que diferença faz? E se vocês, quando veem alguém usando, pela cor já identifica, consegue ver, como é que é isso? Sim, então, aí vai variar, tá? Tanto o Candomblé quanto a Umbanda tem essa questão da variação de cores, tá? Dentro do Candomblé, cada nação vai ter um conjunto de um panteão diferente, divindades diferentes. Cada divindade vai ter um padrão de cor diferente, tá? Na Umbanda é a mesma lógica. Então, cada pessoa ligada, às vezes a um orixá, alguma entidade, alguma coisa nesse sentido, vão ter materiais diferentes, cores diferentes, que pode variar também de médium para médium, de entidade para entidade. Então, quando você olha, se eu estivesse usando uma guia de alguma cor aqui, você ia olhar e ia saber, ia identificar pela cor da guia. Do que é aquela guia. Do que é aquela guia. Sim. E isso é interessante a gente falar, porque eu até acho que é pouco divulgado, né? Assim, agora com as redes sociais, eu vejo um movimento maior de quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, dessas religiões que não são tão populares, vamos dizer assim, né, conhecidas, de um movimento na internet, de começar a divulgar e falar sobre isso. Essa questão da guia, guia quer dizer uma entidade, é isso? Isso, a entidade, ela é dona daquela guia. Aquela guia, ela é cruzada, ela é firmada, ela é imantada para aquela entidade específica. Então, a pessoa que está usando uma guia, ela está ligada àquela entidade. Sim. Trabalhando para aquela entidade, fala assim? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas ela tá naquele ponto de ligação. Ela tem uma ligação com a entidade. E como que funciona essa questão de escolha da entidade? Estou te perguntando isso porque, por exemplo, na religião católica, uma pessoa escolhe um santo que ela é devoto, né? São Judas Tadeu, a Nossa Senhora. A pessoa escolhe alguém para ser devoto, ou é devoto até de mais de um, né? Como que funciona isso na Umbanda? Tá. A Umbanda, eu falo que é uma religião de abrir mão mesmo. Nunca é daqui para lá. É sempre de lá para cá. Então, na verdade, são as entidades que nos escolhem. Eu entendi. E naquele processo de desenvolvimento mediúnico é onde a entidade vai se apresentar, vai dar o nome dela, vai explicar como é que ela quer a guia dela, como é que ela tem que ser feita, tudo isso. Eu entendi. Não posso deixar de perguntar uma coisa. Como que essa entidade comunica isso? Como que ela comunica assim? Você foi, olha, eu não sei se estou falando certo, tá? Até para você me corrija. Eu vou te acompanhar, ou eu vou te proteger, ou eu vou... Assim, como que isso é comunicado para o médium? Como que ele vai perceber? Como que é isso? Para ele falar assim, olha, como você chegou nessa guia, ou nesse caboclo que te acompanha, ou te ajuda, ou te auxilia? De novo, cada tradição, uma coisa, Sim. né? Mas, no caso da minha tradição, como é que funciona? Você vai passar pelo processo mediúnico, desse desenvolvimento. Nesse desenvolvimento, fica sempre uma entidade em terra
seja do pai de santo, seja do pai pequeno, de médios que já tiveram essa caminhada, já passaram por isso. Sim. Médios mais antigos. Mais antigos. Sim. Mais experientes. Mais experientes. Aí, durante esse processo, o médium, ele vai ganhando confiança, a entidade, aquele espírito, ele vai começando a se manifestar com mais naturalidade, e aí vai chegar um dado momento onde aí esse espírito vai se apresentar, ele vai falar, e meu nome é fulano de tal. Sim. Durante um trabalho no terreiro. Durante aquela sessão de desenvolvimento. Do desenvolvimento. Isso. Dentro do terreiro sempre. Dentro do terreiro sempre. E aí, já que ele é fulano de tal, vai ser apresentado para ele ou no chão do terreiro, ou num pedaço de ardósia, também é comum, e um pedaço de pemba, que na verdade é um giz branco. E aí a entidade vai fazer aquela escrita mágica, que são os pontos riscados. Sim. Que aí ela vai confirmar que ela é realmente aquela entidade mediante essa escrita mágica, mediante o ponto riscado. Então, rola uma coisa... Você falou mágica, você usou a palavra Sim. mágica. Rola, então, uma situação mágica de confirmação espiritual, né? A gente está falando de religião, mas com essa confirmação para que o médium tenha certeza a quem ele está ligado ali. Exatamente. Já aconteceu não sei se você participou, até para você, se você tiver, da pessoa não aceitar ou querer outro, assim, teve ou não, ou isso é tão natural que a pessoa aceita e tá tudo bem? Não, na verdade, assim, vou falar que o mais comum é a pessoa ficar louca que nunca imaginou que ia trabalhar com as entidades. E não aceitar. É o mais comum. Porque, na verdade, as entidades, elas também trabalham conosco para moldar o nosso caráter. Entendi. É uma educadora ali que te acompanha. São professores espirituais. Para evolução pessoal da pessoa. Exato. Eu disse ontem, até lá na EFAL, no nosso curso que a gente está dando lá, eu disse para eles ontem que mediunidade, o bom médium, é aquele que modifica a si mesmo e também modifica a sociedade em que ele vive. Sim. Contribui para ela, né? Ele Exato. modifica de forma positiva, entregando ali boas atitudes né, contribuindo de fato para a evolução da sociedade. Exatamente. Você falou na EFAL, a EFAL é uma casa. É uma casa ou é um terreiro? Não, lá é uma casa. É uma casa. É. A EFAL é uma casa espírita que faz atendimentos ao público. Isso. E você falou que de um curso. É um curso de desenvolvimento mediúnico? Isso, nós estamos dando agora um curso de espiritismo universalista com desenvolvimento mediúnico. Universalista, eu entendo que vai abranger várias religiões. Sim. E isso não causa um pouco de confusão em quem chega e vai buscar atendimento? Porque quando a gente fala casa espírita, eu, pelo menos, penso numa casa de espírita kardecista, né? E quando fala terreiro, eu vou pensar em Umbanda, em Candomblé. Quando fala uma casa espírita universalista, já chegou alguém lá confuso em relação a isso, procurando um terreiro e chega a uma casa, não tem o que ela quer ali. Como que vocês fazem esse atendimento? Assim, isso acontece bastante, com bastante frequência. Mas qual que é a lógica da EFAL hoje? É a mesma lógica de Kardec, quando ele recebeu o Pentateuco Espírita. Que é que esse estudo a respeito da espiritualidade não parasse, ele continuasse evoluindo. Sim. Então, se a gente entende que, além do espiritismo, a gente tem a manifestação espiritual do Candomblé, da Umbanda, de sociedades... vamos colocar assim, como a sociedade teosófica, como círculos iniciáticos... São também manifestações espirituais. Então, elas merecem também o mesmo patamar de compreensão e de estudo. Para a gente entender o que, na verdade, é esse mundo espiritual. E um curso de iniciação mediúnica. É mediúnica, né? Curso de iniciação mediúnica. Ele é para o médium que já sabe que é médium, ou ele é para uma pessoa comum que às vezes quer desenvolver ou quer ser médium. Tem isso? Eu quero ser... Todos, você falou aí que todos temos uma certa mediunidade. E a questão é o nível de desenvolvimento, é isso? Isso. E um curso desse tipo, de desenvolvimento mediúnico, ele é para quem quer desenvolver, eu penso que tem o perigo da pessoa não estar pronta, assim, quando me ocorreu isso, né? Da pessoa não estar pronta para esse desenvolvimento. Ela quer para quem quer se desenvolver como médium, ou para quem já está nessa trajetória e precisa, eu vou usar um termo que eu já ouvi, que é educar a mediunidade dela. Para quem é direcionado esse tipo de curso de desenvolvimento mediúnico? Para as duas pessoas.
Por quê? Porque uma das aulas mais importantes que a gente tem, que é essa primeira fase, é a gente entender e passar para quem está vindo, para quem está chegando, a questão da responsabilidade mediúnica. Para que as pessoas possam entender que não é só ir lá e praticar a mediunidade. Existe uma responsabilidade, existe um dever, existe uma ética que a pessoa ela tem que cumprir para poder exercer o papel dela como médium. E é legal você ter falado isso, porque quando a gente pensa em médium, a pessoa pensa que vai receber informações privilegiadas. Assim, nossa, eu sou médium, eu vou ver o número da mega, eu vou descobrir se está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo. Inclusive, eu vou te perguntar isso. Você faz consultas também. Como que é essa questão do médium? Primeiro, da responsabilidade dele, né? Porque acredito que não são só flores, né? Se você tem um dom, pode ser chamado de dom isso? Sim, pode. Se você tem um dom, ele deve vir com alguma responsabilidade também. Né? E você falou aí dessa escola, dessa questão do curso, de se desenvolver. Porque, de fato, se fosse simples, não precisaria nem dessa questão do desenvolvimento. Como que funciona isso? Você já teve contato, ou lá mesmo no curso, né, com pessoas que acham que ser médium é prever o futuro, saber o número da mega, ou saber informações privilegiadas e só quer o doce, que só quer o benefício? Não, na verdade acontece, tá? Com menos frequência do que parece, mas acontece. Mas, na realidade, não é privilégio nenhum ser médium, né? O ser médium significa que você é ferramenta da espiritualidade. Quem é de fora, que talvez não tenha essa mediunidade desenvolvida ou conhecimento, pode pensar que ser médium é um grande benefício, Na verdade, é uma ferramenta, é trabalho. Ser médium quer dizer que essa pessoa trabalha para a espiritualidade, é isso? Exato, exatamente. E aí o trabalho do médium é ser a melhor ferramenta que ele pode ser. E ele tem responsabilidades. Muitas. Na Umbanda, você pode falar algumas, eu não sei se você pode, mas quais são as responsabilidades de um umbandista frequente, regular, que tá sempre no terreiro, na casa? De modo geral, antes dos dias de atendimento, pelo menos 12 horas antes do trabalho, a pessoa tem que se abster do sexo, se abster do álcool, evitar o cigarro, evitar a carne vermelha, comidas gordurosas, embutidos, enlatados. Então tem uma responsabilidade, Sim. um peso, e a pessoa tem regras que ela tem que seguir. Se esse médium não seguir isso como que isso vai impactar no trabalho dele lá no terreiro, na casa? Ele pode passar mal. Ele pode passar mal tipo desmaiar. Tô perguntando isso que eu não sei. Não, passar mal tipo desmaiar, pode desmaiar, sentir fraqueza. Pode sentir enjoo, muita dor de cabeça, dor no corpo. Porque se a ferramenta não está bem preparada, sim, porque ele é uma ela ferramenta. vai sofrer. Entendi. É legal a gente falar pela questão de que pessoas que querem desenvolver a mediunidade, elas precisam saber que elas terão responsabilidades também. Muitas. E esse tipo de compromisso, como você está dizendo, dela saber que ela não vai poder... Tem que seguir essas regrinhas do sexo, do álcool, do cigarro, da carne vermelha. Existem algumas questões que ela precisa seguir aí. Você falou sobre medicinas da floresta ou medicinas. Quais são as medicinas que são utilizadas na Umbanda? Via de regra, ervas... né? Tanto em banho, quanto em bate-folhas, quanto secas em defumações. Tá? Algumas entidades, alguns caboclos e alguns pretos velhos, principalmente, eles usam algumas ervas misturadas ao fumo, no cachimbo. Sim. Tá? A bebida, né? Algumas bebidas específicas, que algumas casas elas podem ser ingeridas, outras casas elas vão ser utilizadas de outra forma. Tá? Isso não é uma regra. Tá? Existem casas que trabalham com a noção de que durante o trabalho mediúnico não é necessário esse uso do cachimbo, do fumo, da bebida. Mas em outras casas isso é comum, isso não é um problema. Tá? Isso vai variar de casa para casa. Mas dessa forma esses elementos são sempre utilizados. Né? De forma a transmutar essa energia, a mudar essa energia. Entendi. Eu vou querer saber um pouco mais sobre essa questão do que é utilizado e até pela questão da entidade. Eu acho que é uma curiosidade também de quem não conhece. O uso da cachaça, a gente sabe que tem muito. Do fumo, você falou do cachimbo. Mas além disso, né, de chás, de banhos,
quem define a substância que vai ser utilizada nesse trabalho, e é trabalho que fala? Sim, sim. E isso é definido pelo sacerdote daquele terreiro. Pelo sacerdote, então. Ele é que define. Ele que E define. claro que com orientação espiritual. Sim, Sim. sempre, sempre. Via de regra, o normal, né, dentro hoje da Umbanda, é o mais uso das folhas em banhos, em defumações e coisa desse tipo, né? Mas a forma que o trabalho vai ser exercido, como o trabalho vai funcionar naquela casa, sempre é definido pelo sacerdote em conjunto com a espiritualidade dele, com os guias dele. Entendi. Até para a gente desmistificar a questão do trabalho, Uhum. falei aqui, como que funciona essa questão de trabalho na Umbanda? As pessoas têm preconceito, né? A gente vê muito disso. E tem uma palavra que eu preciso perguntar, que é o que a gente mais escuta, que é sobre macumba, Aham. né? O que é macumba? E é certo falar macumba ou isso está errado? O trabalho é uma macumba? Como que é Sim. isso? Eu sou da linha que a gente deve ressignificar essa palavra e não dar tanto, tirar esse peso dela. A macumba, na verdade, ela vem de um culto que é anterior à Umbanda, que acontecia no Rio de Janeiro. Então, assim, que era o chamado hoje, historicamente, de macumba carioca. Aham. Né? Que eram essas manifestações mediúnicas que aconteciam nas periferias do Rio de Janeiro. E aí, quem tocava os instrumentos rítmicos naquele, né, nesse culto eram os macumbeiros. Aham. E aí eles faziam a macumba, né? É assim que funciona. E daí de onde vem essa palavra. Mas os trabalhos... Então, macumba é um ritmo, instrumento. É um instrumento. Isso. Não tem nada. A macumba, de fato, anteriormente, então não tem nada a ver com trabalho. Não. Entendi. Olha, Não. você vê que legal. E a gente Isso acha que né? Muita é. gente acha que macumba é o trabalho. Quando se vê alguma coisa, e até vou te perguntar sobre isso, numa esquina, alguma coisa assim, fala que foi feita uma macumba ali. Então tá errado falar isso. Na verdade, assim, não é que tá errado. Historicamente, faz sentido. Entendi. Né? Mas é uma falta de entendimento daquilo que foi feito, porque não existe só um tipo de trabalho. Aham. Existem vários tipos de trabalho para propósitos diferentes, né? O trabalho, em forma geral, é você manipular as energias com um objetivo específico, né? O jeito de você fazer isso existem milhares de formas, milhares de jeitos, milhares de possibilidades para você fazer um trabalho, para você alcançar determinado objetivo, Sim. né? Essa questão da gente encontrar, às vezes, em encruzilhada, em cemitério, no meio do mato. Porque é uma banda, como eu disse, a gente entende que tudo é energia. Sim. E se tudo é energia, esses locais específicos também têm uma energia específica. Entendi. Então, se eu tô buscando uma coisa mais ancestral, se eu tô buscando uma coisa mais antiga, uma energia mais atrás, eu vou e busco essa energia na mata. Entendi. Se eu preciso de velocidade, se eu preciso de que uma coisa aconteça rápido, eu vou na encruzilhada. Entendi. Então, o objetivo do trabalho é que vai definir aonde ele vai ser feito. Exato. Legal. Então, de fato, isso que as pessoas muitas vezes vê, você vê lá na rua alguma coisa, vela, garrafa e isso, são trabalhos e tem como ver e saber o motivo daquele trabalho, a quem ele é direcionado ou para que ele é. Assim, saber, quem tem um pouco mais de experiência, a gente tem uma noção, né? Não necessariamente a gente vai entender o objetivo, mas a gente vai entender para que energia aquilo foi ofertado, tá? Pelos itens, né? Pelos itens que estão lá. Pelos itens que estão lá. Mas assim, te sendo bem sincero, tá? Aham. Peço encarecidamente aos meus amigos umbandistas, candomblecistas, pararem com essa porcaria, essa falta de educação de deixar a oferenda no meio da rua. Vai lá, faz a sua oferenda, espera a vela acabar de queimar, espera a reza acabar de ser feita, depois vai lá e recolhe e não deixa lixo no lugar. Que ninguém é obrigado a conviver com a sujeira de nada de ninguém, não. Que legal você ter falado isso. Então, quer dizer que não precisa ficar lá isso. A pessoa existe uma conclusão, pelo que você falou aí, da vela. Queimou a vela, finalizou a reza, a oração. É oração ou reza, não sei se tanto faz. E então a pessoa pode retirar aquilo, ela não precisa deixar isso lá. Não, mas não precisa deixar Até isso porque lá. tá na casa de alguém, né? Assim, você tá colocando na rua, numa esquina, alguém mora ali. Isso tá não só sujando a rua, mas muitas vezes incomodando uma outra pessoa. Que não tem nada a ver com a sua religião e que não é obrigado a conviver com isso. A gente também tem que ter essa consciência. Claro, tem que ter esse bom senso, né? Assim, Sim. e talvez o preconceito pode ter vindo daí, né?
Porque Junta uma coisa com a outra. isso ajuda a amplificar, potencializa o preconceito que já existe. Pensa numa pessoa que talvez não tenha nenhum conhecimento, às vezes nem está passando por um bom momento na vida, e aí sai e vê uma coisa lá na esquina, na porta da casa dela, ou por ali, ela vai com exato. certeza gerar ali uma aversão a essa religião. Ou às vezes ela não sabe qual é, que não dá para saber. Mas de matriz africana, foi muito legal você ter falado isso para as pessoas que são da Umbanda e quem não é também, para poder saber. Que não tem essa necessidade. Não precisa disso mesmo. Algumas oferendas, elas são necessariamente enterradas, por exemplo. Aham. Algumas limpezas que a gente faz, algumas coisas nesse sentido, elas precisam ser enterradas. Mas aí o que você vai enterrar? Você vai enterrar pipoca, vai enterrar caçá, que é um bolinho feito de farinha de milho. Aham. São materiais que são biodegradáveis. Então você pegou, foi no meio do mato, tirou a terra, enterrou ali, acabou. Entendi. E até porque você falou nisso, a pessoa que saiu e viu isso lá na esquina da casa dela ou encontrou com isso e tem medo, porque tem gente que fica com medo, né? Porque encontra, tem Sim. um receio pela falta de conhecimento. O que ela pode fazer? O que ela faz? É só jogar no lixo? Passou ali, se você, né, se for na porta da sua casa, se tiver alguma coisa, pede licença e joga no lixo. Não tem problema nenhum, tá? Claro que a gente vai entrar nas aspas de será que foi feitiço pra mim, não foi feitiço pra mim, né? Essas coisas. Eu não moro em esquina, mas eu imagino que quem mora em esquina, quando vê, né, ou a pessoa que... Eu não sei se é só em esquina que é feito, mas pelo que eu entendi que você falou, uma pessoa que passa por na porta da casa dela, onde ela mora, onde ela trabalha, ela vê, a primeira coisa que se pensa é se foi feito pra ela. Eu imagino isso. Se eu visse, eu acho que eu ia pensar isso. Infelizmente, sim, né? Infelizmente, sim. Mas, de modo geral, junta aquilo ali, pede licença, junta tudo e joga fora. Não tem problema nenhum. Foi feito um trabalho na porta da minha casa. Não foi na encruzilhada, mas foi na porta da minha casa. O que eu recomendo? Liga para um terreiro perto de você, liga para um sacerdote, pede orientação. Se a pessoa não conhecer ninguém, não conheço um sacerdote, não conheço um terreiro, abri a porta da minha casa de manhã para ir trabalhar e vi lá alguma coisa lá que me parece um trabalho, porque quem não tem conhecimento, mas vai imaginar, vai entender, olhando a gente, independente, a gente está no Brasil, você deve ter visto em algum lugar já, alguma coisa que caracteriza, que pareça um trabalho. Quem está saindo viu, se deparou com isso, não conhece terreiro, não conhece mestre, não conhece um sacerdote, não conhece ninguém. O que a pessoa pode fazer? Uma oração é suficiente? Ela pode pegar, juntar aquilo ali, né? Juntar aqueles elementos, colocar no lixo, colocar na rua. Depois que ela fez isso, água com sal grosso, mistura, joga onde estava ali em cima. É o suficiente. É o suficiente. Para limpar aquilo, que qualquer tipo de energia que tenha ficado, que tenha ficado ali do trabalho, não tem problema nenhum, tá? Porque o feitiço, a magia só funciona se, na verdade, houver brecha para ela funcionar. E aí que tá. Porque como que uma pessoa pode dar brecha para funcionar isso? Para funcionar uma magia, um feitiço, alguma coisa que tenha sido feita com ela? Tá. Por exemplo, se a pessoa fuma. Isso é uma brecha. Isso é uma brecha. Por quê? Eu posso fazer uma magia para você ter câncer, né? É uma possibilidade. Então, amigos fumantes, não preciso falar nada, né? Não precisa falar da mesma nada. forma, se a pessoa ela faz muito consumo de bebida alcoólica, eu sei que ela bebe, eu posso fazer uma magia para ela se tornar alcoólatra. Mas então, o fato da pessoa consumir isso já, porque é comida, então se a pessoa comer, ela também tá dando brecha. De certa forma, sim. Se a pessoa se alimenta mal, Come de forma compulsiva. Viciado em comida, a gente sabe que tem gente que é viciado em comida. E aí, qual que é o grande lance? Primeiro, a pessoa que está fazendo aquela magia, saber como ela vai te atingir e você ter consciência de onde você pode ser atingido. Então, por exemplo, fiquei curiosa agora, fiquei aqui. Esse tipo, cigarro, a bebida, comida, são brechas para que alguém possa fazer uma magia. Então, todo mundo tá passível de sofrer um tipo de magia e feitiço. Sim. Tem um jeito de se proteger para isso? Tem. E eu tô falando isso porque, assim, você com certeza sabe como sacerdote de Umbanda, mas uma pessoa que tá assistindo a gente, leiga, que não conhece, que não sabe, que tem receio desse tipo de coisa, como que ela pode se proteger, se resguardar
para não ser atingida? Ou, assim, eu não sei nem se é atingida que fala, mas assim, para ela não ser tocada Sim. por essa magia, por um feitiço, por alguma coisa assim. A recomendação é a seguinte: mergulhe fundo na sua espiritualidade, seja qual for. Por quê? Uma espiritualidade verdadeira, uma religiosidade verdadeira, é aquela que te transforma para melhor. A pessoa que está nessa busca, ela aos poucos ela vai criando em torno de si um campo de força muito grande que não permite que essas energias cheguem até elas. Pela conexão com o espiritual elevado, é isso? Exatamente. Exatamente. E isso já ajuda ela a blindar. Blinda ela, o ambiente que ela vive, a família dela, a casa dela. Pois é, a gente estava falando isso aqui, você falou de cigarro, você falou de bebida, até de comida. Tem mais alguma coisa que abre esse campo e deixa a pessoa aí, sabe? Atos simples, pessoas que não têm controle sobre as próprias emoções, né? Pessoas que têm acesso de raiva, que são destemperadas. Isso também pode ser uma brecha. Também pode ser uma brecha. Então, quem é muito estressado, reclamão, uma pessoa reclamona, também é uma brecha. A pessoa que tem a mania da fofoca. Fofoca também é brecha Também e é abre, brecha. abre também o campo para a Abre pessoa margem. ser. Abre margem para que a pessoa seja atingida por uma magia, por um feitiço. E aí, nesse caso, é parar de fofocar, parar de. É você criar essa consciência. Entendi. Ninguém vai ser 100% perfeito. Nós claro. estamos aqui no mundo para errar. Sim. Agora, a partir do momento em que você toma consciência disso, você começa a caminhar para essa melhora de consciência, essa elevação de consciência, pouco a pouco você vai se blindando e essas coisas não vão te afetando. Entendi. Você falou que ninguém é perfeito, de fato, não somos, né? A gente está aqui, eu penso assim também, a gente está aqui se aprimorando, se desenvolvendo, crescendo, né? E considero eu que a única pessoa perfeita que esteve aqui na Terra foi Jesus Cristo. E aí, gostaria de saber de você como que a Umbanda é uma religião de matriz africana, como que ela vê Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo na Umbanda? Vamos lá, vamos devagarinho, porque esse é um assunto muito delicado, tá? Primeiro é o seguinte. A Umbanda, ela é uma religião sincrética. O que quer dizer sincrético para quem não sabe o que é? Sincretismo é o ato de você agregar para sua religiosidade coisas de outras religiosidades que vieram antes. Então, vou pegar um exemplo. O judaísmo e o cristianismo. Ok? O cristianismo, ele tem muitos sincretismos do judaísmo. Sim. Então, significa que você pegou elementos e ressignificou esses elementos. Da mesma forma que, posteriormente, o islamismo vai ter elementos sincréticos do cristianismo e do judaísmo. Ok. Ok, isso é sincretismo. Isso quer dizer que a Umbanda, ela abraça, recebe e ressignifica elementos de outras religiões. Exato. Então, Ok. nós vamos ter elementos cristãos dentro da Umbanda, vamos ter elementos que vêm desse culto de matriz africana, nós vamos ter elementos já da Jurema, que é um culto mais aborígene, mais indígena brasileiro. Sim. Tá? Então, o que é Jesus para a Umbanda? Tá? A Umbanda vai ter noção, primeiro, do que é um Cristo. Cristo é aquele que alcançou um nível de consciência. Ele se libertou dessa ilusão da matéria. Entendi. É um ser elevado num nível... Não compreensível para nós. Ok. Então, a gente vai entender que Jesus foi um Cristo. Sim. Buda foi outro Cristo. Krishna foi outro Cristo. São seres que vieram para essa terra e tiveram esse alcance, essa iluminação. Só pra gente entender. Então, pra Umbanda, existem mais de um Cristo, porque são seres espiritualmente elevados num nível em que a gente não tem noção. Assim, Exatamente. num nível altíssimo. E que eles permearam a Terra em diferentes tempos e em diferentes culturas. Entendi. Então, tem mais de um Cristo para a Umbanda. Sim, porque Cristo ele é uma consciência. Eu Ele não é um entendi. ser. Para a Umbanda, Cristo é um modelo. Exatamente. É um modelo, é um padrão, vamos dizer assim, vamos chamar de padrão, mas é um padrão espiritual super elevado. Exato. Então, pra gente da Umbanda, Jesus, ele é um desses símbolos de máxima elevação humana. É o maior potencial humano possível de ser alcançado. Entendi. Ele é um nível altíssimo de espiritualidade. Exatamente. E ele é respeitado como tal. Respeitado como tal. Mas aí na Umbanda, ele está no mesmo espaço, na mesma linha
de Buda, de... Quais são os outros cristos que a Umbanda entende que são cristos, né? Quais outras personalidades, que pelo menos assim, algumas que mais populares. Em geral, a gente vai dizer que são esses, tá? Porque são assim, são os mais populares. Sim. Tá? São os mais populares. Mas a gente vai entender de outros, por exemplo, alguns santos católicos, como São Francisco de Assis, Sim. Santa Teresa d'Ávila. São pessoas que tiveram essa elevação espiritual e moral que muitos de nós ainda não conseguimos conceber na Terra. Que passaram pela Terra, deixaram suas marcas de forma extremamente positivas nessa questão da elevação espiritual. Exatamente. Que legal. E é interessante a gente falar isso porque, como você falou, essa questão do sincretismo, né? Muita gente às vezes não entende e talvez até desrespeita a religião por achar que ela é permissiva demais, que ela abraça demais muita coisa. Não é isso, então. Não é. Porque, na realidade, e acontece hoje, é muito comum esse movimento do antissecretismo dentro da Umbanda. Só que se a gente for perder esse elemento da Umbanda, deixa de ser Umbanda. Sim. Porque se a gente está fazendo um culto de ancestral brasileiro, a gente também tem que cultuar aquela senhorinha que fazia as rezas e rezava para Nossa Senhora e fazia as curas dela e fazia, efetivamente, trazia a concretização das rezas dela. Sim. E aí, como é que a gente tira esse cristianismo de dentro da Umbanda? Como é que a gente tira esse cristianismo se a gente está cultuando exatamente esse ancestral? E se a Umbanda acredita que tudo é energia, ela recebe e aceita energia dessas outras religiões também. Sim. Você, como sacerdote de Umbanda, e aí é bom que você explique, você faz consultas. Sim, Isso. eu faço meus atendimentos. Faz atendimentos que falam. Isso. Fala atendimento. E aí fala cliente mesmo, né? Eu chamo de paciente. Isso que eu ia perguntar. É cliente ou paciente? Eu chamo de paciente. Paciente. Então, o paciente vai na consulta com você. E como que é a sua consulta? Como que funciona esse tipo de consulta? Tem mais de um tipo? No geral, assim, de forma... Tá. A minha consulta, de forma geral, ela é dividida em 2 etapas, tá? A primeira, eu utilizo de oráculos, tá? Seja o tarô, seja o jogo de búzios, seja o oráculo que seja necessário ser usado. Sim. Para quê? Para eu entender quem é aquela pessoa e qual a origem do problema que ela está me trazendo. Porque muitas vezes o sintoma que ela está me trazendo, a causa não é tão óbvia, e é para isso que serve o oráculo, para eu entender qual que é a origem daquele problema que ela está passando. Você falou sintoma, mas não é só questão de saúde, é questão emocional, do que ela está trazendo ali de reclamação, de queixa. Falta de dinheiro é um sintoma para mim. Sim. Sintoma de modo geral, é uma reclamação, ela vai me trazer um problema, eu vou tentar entender qual que é a razão, a origem desse problema. Entendi. E aí, na segunda etapa, é onde a gente vai trabalhar ou técnicas terapêuticas, ou alguns trabalhos, alguns banhos, principalmente mudança de postura, mudança de atitude, para que a gente possa tratar essa causa, esse problema. E aí, até para que a gente possa falar com as pessoas, me conta uma coisa. Já teve uma consulta, um paciente foi consultar com você, que você olhou ali, não gostou do que viu e precisava falar, ou que você contou e a pessoa não gostou? Como é que quem toma a decisão do que você vê e do que você vai falar para esse paciente? Na verdade, ali eu sou um filtro. O filtro sou eu. A espiritualidade vai me trazer uma mensagem e aí eu tenho que ter a sabedoria de como eu vou entregar essa mensagem. Essa responsabilidade é minha. Sim. Então, assim, acontece da pessoa não gostar do que vai ouvir? Acontece, na verdade, é o que é mais comum. Mas antes de começar qualquer consulta, eu explico para todo mundo que o meu papel ali é cutucar. Sim. É incomodar. Porque se eu não trouxer esse incômodo, a pessoa não muda. Até porque ela tá ali porque ela quer saber porque alguma coisa não tá boa. Alguém chega lá, olha, minha vida tá chega, maravilhosa. Então, quem vai numa consulta normalmente tá passando por alguma situação que precisa de ajuda. Exatamente. E ali ela pode ter uma alfinetada. Vai ter que escutar o que não gosta, porque normalmente, vamos colocar aí, 99,9% das vezes,
As pessoas estão no problema porque elas estão colhendo algo que elas plantaram. Entendi. E aí, você falou essa questão de plantar, a pessoa, assim, eu imagino, a pessoa negar, olha, eu não fiz nada, eu não faço nada, eu tô... Como é que fala? Como é que atende isso? Como é que fala? Como é que você lida com isso, com uma pessoa que chega lá e fala, não fiz nada, não sei o que tá acontecendo? Aí entra, essa é a parte da mágica espiritual, né? Da Aham. magia. Porque aí vem, você lembra, naquele dia, na data tal, que você fez isso. Isso acontece. E isso acontece claramente, a pessoa recebe, de fato, quase que um Sim. relatório, igual aquele meme na internet. Tem medo de perguntar para Deus o que, que eu fiz, ele desceu um É. PDF de 10 páginas. É isso? Exatamente. É Exatamente. isso. Então, às vezes, uma pessoa que vai numa consulta de Umbanda, ela tem, de fato, essas respostas do que ela fez de errado, até para que ela possa melhorar. Um feedback. Sim. Ela tem um Sim. feedback de Sim. comportamento espiritual ali. É o que a gente chama de ebó de palavra, né? Que às vezes o trabalho espiritual que vai fazer a pessoa melhorar é exatamente essa conversa. É o conselho, é fazer ela enxergar aonde ela tá errando. Entendi. Legal. Muita gente, aqui a gente é um país, em sua maioria, cristão. Quer dizer, que são de religiões que acreditam que Jesus é o Messias, não só o Cristo, mas que Jesus é o Messias. Isso porque usam a Bíblia como bússola, né? Como que a Umbanda vê a Bíblia e até essa questão desse choque, né? Porque tem informações que estão lá que não vão ser de acordo com o que a Umbanda pratica. Como que a Umbanda vê a Bíblia? Tá. Pelo menos é assim. De novo, não vou falar por todo mundo, Sim, você vai falar pro... não vou falar por mim. Eu enxergo que a Bíblia, ela é dividida, a gente pode dividir a Bíblia em duas partes, tá? Que são os 4 evangelhos e o contexto histórico, Sim. tá? Para mim, aquilo que acontece antes dos 4 evangelhos e depois dos 4 evangelhos serve mais para a gente ter uma noção do entendimento da mensagem de Cristo, desse evangelho, Sim. que são as boas novas, não é isso? Aham. Tá. Então a gente vai ter para nós a Bíblia como um livro de ensinamentos, da gente entender quem foi esse Cristo que passou por ali, por Israel naquele tempo, naquela hora, para a gente entender qual é a mensagem dele, entender o porquê dele. Da mesma forma, a gente vai ler outros livros sagrados sem nenhum problema. Aham. Porque pra gente, o que importa é entender aquela mensagem de consciência que foi trazida para a humanidade naquela hora e naquele tempo. Que é de elevação de consciência, né? Sim. E de desenvolvimento espiritual. Até porque o que Jesus prega, né, Jesus não pregou nada de difícil. Não. Jesus pregou apenas uma coisa chamada amor. Exatamente. Simples assim. E que não é... Parece que não é Parece fácil. simples, mas não é nada fácil. Parece, mas não é fácil. Não é fácil. Até porque amar... amar da maneira que Jesus orienta que a gente ame, não é nada fácil. Sim. Vitor, a gente está caminhando para o final do programa e eu gostaria que você passasse uma mensagem para as pessoas que ainda têm preconceito, que acham que as entidades são demônios, né? Assim, eu já ouvi muito isso de pessoas aí. Queria que você passasse de fato uma mensagem. A gente falou que do preconceito vem da falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto, sobre como funciona. Pelo que você me falou aqui, pelo que eu vi, é uma religião que prega o bem, que prega o amor, até porque se recebe, né, se aceita Jesus, se tem Jesus como um Cristo que ele se tem entendimento disso, é uma religião do bem, né? Eu entendo assim, pelo menos, pelo que a gente conversou aqui. E eu gostaria que você, para a gente finalizar, passasse uma mensagem para as pessoas que não conhecem a Umbanda, ou que têm preconceito, ou que olham ela com um olhar diferente daquela que você entende como real. Queria dizer pra você que tá aí, que às vezes sente um vazio, que às vezes não consegue explicar esse vazio existencial que existe dentro de você, que você já tentou preencher de várias formas e você não consegue. A Umbanda, ele é um lugar pra você que tá perdido, pra você que se sente sozinho, pra você que se sente à parte da sociedade, à margem da sociedade. A Umbanda é pra você, porque a Umbanda ela nasceu com uma religião de resistência, de caridade, de amor. Então, venha para conhecer a Umbanda. Entenda que a Umbanda talvez seja esse caminho
seja essa necessidade, seja essa falta de conforto que você está sentindo. Talvez a sua busca seja ter essa conexão com os seus ancestrais, com a sua espiritualidade, para que você consiga preencher esse vazio dentro de você. Vitor, muito obrigada por ter vindo. Obrigada de verdade por ter aceitado o convite. Eu amei amei saber mais sobre a Umbanda. Eu espero que esse programa quebre paradigmas para quem às vezes pensar uma coisa diferente do que a gente falou aqui. A intenção é esclarecer, é trazer um conteúdo para que as pessoas possam pensar e refletir, não só sobre a religião, mas sobre um monte de coisa que a gente falou aqui, sobre preconceito, sobre como funciona. Muita gente tem ainda, e a gente sabe, ao passar na porta de um terreiro, de uma casa que a pessoa sabe que teve feito um trabalho ali. E espero que esse programa sirva para que as pessoas possam quebrar preconceitos, abrir a mente e pensarem, na verdade, que toda forma de falar do bem, de falar do amor, ela é válida, ela é aceita, ela tem que ser aceita. Mesmo que você seja um evangélico, um católico, ou de um judeu, de outra qualquer religião que seja, entenda que as pessoas têm o direito de terem suas próprias crenças, né? E acreditarem naquilo que querem. Espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente se vê até a próxima sexta.